Então, vamos lá, dando continuidade, então, ao nosso segundo episódio do Trader Show. Muito bacana, a gente teve bastante feedback positivo, pessoal aí implementando, estudando, aprendendo, muito legal. E a gente vai dar continuidade hoje, né? Hoje, sempre, né? Um assunto que o mercado nunca esgota as possibilidades do que se pode fazer em termos de desenvolvimento de robôs de IAs. E hoje a gente vai ter um foco, né, Davi? A gente falou sobre o setup na semana passada, né? Inclusive, até só deixa eu vou postar aqui os links para quem quiser aqui, ó. Para ter acesso, tá, a todas tanto a playlist, né, que inclui as gravações dos Trader Shows, quanto também o André gravou um vídeo de como fazer backtest, né? E eventualmente, né, a gente vai gravar alguns vídeos complementares ao assunto que a gente apresentar aqui na aula, principalmente quando for coisas técnicas, né, tipo como baixar a base de dados, como fazer o backtest, como mexer alguma coisa no MetaTrader. Enfim, quando for coisas mais técnicas, a gente vai gravar um vídeo em paralelo, porque a gente não, entre aspas, perder tempo com isso aqui, porque tem gente que já sabe fazer isso, tem gente que não sabe. Quem não sabe, depois acessa a gravação para implementar, né? Quem já sabe, ótimo. Então, a gente vai colocar essa parte, a parte técnica gravada em outros vídeos, né? Até mesmo porque, como essa parte técnica aí geralmente é uma sequência de passos, né? Então é melhor uma aula à parte, porque a pessoa pode parar, assistir ali quantas vezes quiser e seguindo passo a passo mesmo de acordo com a aula, né? Enquanto que aqui ao vivo é, vamos dizer, algo mais dinâmico, né? Às vezes surge uma pergunta e a gente muda um pouco o assunto, e na aula, a aula já vai ser específica de um determinado assunto. Né? Exatamente. E aí, para quem ainda não tem a plataforma MetaTrader 4 ou 5, no começo aqui a gente vai falar só de 4, futuramente a gente vai adicionar a 5, embora todo o conhecimento que a gente está passando funcione para qualquer mercado, em qualquer plataforma. Tá aí o link para baixar. E por último, antes de a gente começar aqui, eu vou postar aqui o link da nossa pesquisa para que vocês possam ajudar a gente a fazer um trader show cada vez melhor, quanto mais informações a gente tiver aí sobre vocês, como vocês já estão operando, não, que mercado, que plataforma, essa coisa toda, ajuda a gente aqui a montar, né? Então, eu vou postar aqui também o link, aqui, legal, o link para pesquisa. Então, bacana, então vamos lá. Então, a gente falou no episódio passado de setup, né? Como montar o setup. Até puder dar um feedback, digita eu para mim aí no chat. Quem brincou, baixou o EA que a gente subiu, colocou lá disponível no e-mail para vocês, fez alguma coisa de backtest, enfim, começou a mexer, a brincar um pouco, um EA de cruzamento de média móvel, né? Então, enfim, deu para otimizar. O Adriano, eu fiz, mas apanhei. Enfim, é legal vocês colocarem isso aí no MetaTrader, colocarem isso aí na plataforma e começarem a testar. Quem não recebeu o EA, pode deixar aqui em seguida, eu já vou dar um jeito aqui de puxar aqui. Me dá um minuto que eu já vou fazer isso agora. Eu já vou puxar aqui, para quem não pegou o EA da semana passada. Deixa eu ver aqui, gravação. Aqui. Então, legal. Tá aqui o link. Então, tá aqui o link para quem quiser baixar o robô que a gente conversou aí na semana passada, vai poder baixar e, enfim, quem está assistindo a gravação vai poder brincar um pouquinho aí no MetaTrader. Então, a gente falou de setup, né? A gente deu um exemplo de cruzamento de média móvel, falou um pouquinho de otimização, né?
Então, quando a gente faz um EA, logicamente, a primeira coisa que a gente pensa é a ideia, o setup, né? O critério técnico de entrada. E muita gente, né, Davi, só quando quem está começando, vai fazer um EA, e a pessoa só pensa na entrada, né? Ela faz uma entrada, target, bota ali um target de X pips, X pontos, ou uma porcentagem do preço, 0,5%, 1%, e é isso, né? E o que a gente reparou, né, é que se os EAs que vão melhor, né, da maioria dos nossos EAs aprovados, eles têm até target em porcentagem do preço, ou alguma coisa assim, mas que eles têm uma saída técnica também, né? E na maior parte dos casos, a saída técnica é mais eficiente, é isso? David também mudou. Vocês não estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Ah, tá. Então, quando você desenvolve um IA, igual você falou, a gente tem que se concentrar uma. Porque o que nos parece mais óbvio, tipo, a que momento eu entro. Porém, os estudos mostram que a saída ela é tanto importante como a entrada. E então, mais a sua saída é pensada no sentido que, por exemplo, eu entrei nesse momento do mercado. A que momento eu invalido essa entrada ou a que momento eu acho mais judicioso de parar o trade. Então, isso é algo que, infelizmente, a gente não pensa o suficiente e que é muito crítico no IA. Pessoal, e aí a gente vai falar sobre alguns modelos de saída, né? Mas para vocês entenderem o conceito, uma saída é como se fosse um setup, um outro setup, que pode ser completamente diferente, sabe? Por exemplo, nada impede de você entrar no mercado num cruzamento de média móvel, né? E sair, por exemplo, quando o RSI estiver acima de 80 ou acima de 90, por exemplo, pensar numa coisa completamente diferente, entendeu? Outro indicador, ou mesmo uma quantidade de barras, ou, enfim, qualquer outro critério, né? Não precisa só... Muita gente fala do critério inverso, né? Por exemplo, cruzou a média móvel, sai quando descruzar. Tudo bem, é uma forma de se testar, mas vale a pena testar outras, porque muitas vezes acaba sendo o que vai funcionar bem, né? E você tem algum material, Davi, que você quer compartilhar aí para o pessoal, para a gente passar esse passo a passo de como fazer isso? Claro. E, pessoal, só para vocês saberem, em termos de setup, tá? A gente a gente apresentou a ideia base de setup e estrutura de um robô semana passada, mas a gente vou voltar a falar mais de setup ainda, né? Setup a gente não cobriu tudo que tem de setup ali, foi só para começar, para vocês começarem a brincar. E aí agora a gente vai implementar a saída, e depois a gente vai implementar mais coisas de setup, a gente vai falar de filtro, a gente depois vai debater indicadores, a gente vai a cada episódio aprofundando mais. Mas pode seguir, Davi. Legal. Então, semana passada a gente apresentou a estrutura. A gente passou rápido, remostrando aí. Um minuto. Ok, a gente estava falando aqui de declaração de variáveis, que a gente executava nos seus backtests na abertura de uma nova barra, e que isso era muito importante. Até o André compartilhou um pouco mais sobre esse ponto. E agora a gente vai falar bastante das condições de saída, legal? E depois a gente falou de condições de filtro, que isso vai ser um assunto para a próxima, talvez a aula ou as próximas. E a gente mostrou aqui um exemplo de entrada, legal? E depois tem um último assunto, como que a gente gerencia a ordem. Então, o foco de hoje vai ser realmente voltado pela saída, legal? E hoje, Legal. dentro dos EAs, a gente usa basicamente essas saídas.
O primeiro, que é o Take Profit e o Stop Loss, que é o mais padrão, de verdade, a gente vai posicionar o Take Profit e o Stop Loss numa posição que favorece, não sei, que favorece, por exemplo, o preço para ir até esse nível. Depois, as condições opostas, número de barras, trailing stop, trailing target, e depois, claro, cada um aqui pode inventar a caixinha dele, dizendo, por exemplo, break-even, que a gente não usa, mas eu sei que tem pessoas que usam, ou outro setup, baseado em outros indicadores, certo? Então, isso daqui é realmente para demonstrar que aqui é vocês que decidem. A gente vai dar aqui 5 exemplos de saída que verificamos que são boas. O break-even me parece também uma boa, e também brincar com o lucro. Isso são ideias que eu tenho, que ainda não implementei, mas são de dizer, por exemplo, eu saí do trade se depois de X barras eu estou negativo, ou eu saí do trade se depois de X barras eu estou positivo. Isso, por exemplo, são também saídas que são um pouco como de barras, só que a gente vai usar também o profit como condição. Ok? Ok. Então, o que eu sugeri agora é de voltar um pouco na parte do MetaTrader. Né? Se vocês têm, como se chama, dúvidas sobre o Marcelo também, o André, podem comentar. Não, legal, pode ir tocando que conforme eu for achando necessário, eu vou adicionando alguma coisa. Legal. Então, a última vez, eu adiantei aqui um pouco o trabalho para a gente realmente ficar numa parte mais bacana, mas a gente vai fazer também um pouco de código na aula. Né? A última vez, a gente tinha trabalhado no período de entry, tínhamos definido o número de lots e o take profit e o stop loss em pips, certo? Hoje, o que eu fiz um pouco? Eu adiantei um pouco o trabalho dizendo, eu adicionei aqui o período exit 1 e o período exit 2, certo? Que eu copiei daqui. E então, dentro da condição que tínhamos criado a última vez de exit condition, eu criei um exit type. E dessa vez, a última vez, se vocês olham o EA que a gente tinha compartilhado com vocês, ele reusava a mesma tipo de saída, certo? Da entrada. Mas que tal se a gente muda esse mesmo parâmetro por um outro? Certo? Então, isso nos dá muito mais possibilidade de saída, mais curto ou mais longa do que a entrada. Então, é isso que eu quero ver com você hoje. Vamos, por exemplo, dar uma olhada sobre esse tipo de saída. Por favor, se tem coisas que não ficou claro, me interrompem que eu vou tentar... Pessoal, vocês também podem, tem o chat aberto ali, tá? Se alguma coisa não for ficando clara, vocês vão perguntando e a gente vai esclarecendo aí ao longo da aula. Legal. Então, aqui eu vou entrar no cruzamento do 10 e do 20. Eu vou sair também do 10 e do 20, ok? Eu vou colocar aqui stop loss, take profit, stop loss 0. Isso não são condições optimais de operação real. Se TP não tem stop loss, mas é só para a gente realmente, no desenvolvimento, verificar que a gente não está sendo atrapalhada por outras condições. Ok. Eu vou colocar também aqui no control point para a gente ir mais rápido. Ups. Então, aqui como vocês podem ver, temos um cruzamento por baixo e por isso que abrimos então uma ordem do tipo sell. Pessoal, okay? Só enquanto vai agora mostrando, que a gente vou fazer só um review, porque de repente tem gente nova que não participou, não assistiu ainda a gravação da última aula. A gente mostrou um EA, né, que vocês podem fazer aí download, onde quando cruza a média móvel mais curta, né, com período menor, cruza mais longa, se é para baixo a gente vende, se é para cima a gente compra. Então, foi onde o Davi mostrou ali que houve a venda, é isso, Davi? Isso, exatamente. Então, aqui vocês podem ver que, nesse caso aqui, ele fechou,
no cruzamento dessa 10 com 20, ok? E aqui a gente fechou porque ele também cruzou. Legal? Uhum. Então, a gente está usando exatamente o sinal oposto. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele que ele vai sair num outro tipo de período. Então, aqui eu vou colocar 5, por exemplo, e 10. Uhum. Então, o que a gente espera com isso? Que o EA ele vai ser mais sensível depois da entrada, ele vai ser mais rápido na saída. Então, vamos verificar. Essa é uma sacada bem importante, né, Davi? É bem importante. Isso faz muita diferença no momento de fazer as otimizações, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver que o mercado está no... Ele continua aberto. Vamos esperar o fechamento, esperando que o... Agora eu não gravei os números. Qual que está a critério do entrada de... Qual que está a entrada e qual que está a saída? Agora é 10 e 20 na entrada, que a gente pode ver aqui. O que você está vendo é a entrada e os 5 e 10 na saída. Tá. Aqui é importante. Porque não vê o cruzamento do 10 e 20, correto? Uhum. E mesmo assim ele fechou. E ele fechou no lucro, mais rápido. Por quê? Porque se a gente aqui colocar, por exemplo, o 10... Oh, saiu. Eu vou ter que adicionar um outro, eu acho. Ah, não. Desse aqui. Adicionar 5, né? É. Então, vejam, pessoal, isso aí é uma coisa que faz toda a diferença. Ele está entrando no cruzamento da média 10 com a de 20 e está saindo no cruzamento da de 5 com a de 10, no descruzamento, né? Então, veja que encurtou muito, né? E aí você, logicamente, pode brincar nas otimizações para encontrar os melhores cruzamentos de entrada e os melhores cruzamentos de saída. Pode parecer uma coisa extremamente simples, mas é uma coisa que quase ninguém faz, quase ninguém pensa, e faz toda a diferença entre um EA que funciona e um EA que não funciona. Então, o que a gente pode ver aqui, ele fechou justamente por causa desse fechamento, certo? Uhum. Então, de um outro tipo de condição de saída, ok? Sim. Então, com isso, eu vou deixar vocês brincarem um pouco mais com esse EA que a gente vai compartilhar. Mas antes de tudo, eu selecionei para vocês das melhores otimizações que tivemos. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, 16, 7. Então, agora, Davi, o que tu está fazendo aí tu brincou um pouco com o EA que a gente desenvolveu, Exatamente. tu achou algumas otimizações interessantes e tu vai mostrar, compartilhar um pouco aí agora com o pessoal, né? Correto. Eu vou colocar ele em Everytick, justamente para a gente ter uma otimização, um backtest de qualidade. Não vamos usar o... Como se chama? O modo visual. Modo visual para ver ele, né? Sim. E então, objetivamente, ver um pouco a equity curve. Sabendo que esse EA, apesar de ter uma equity curve que é bem bacana, que está aqui, relativamente boa ao longo do tempo, não podemos fazer essa operação já na conta real.
estamos bem no início do desenvolvimento. A gente tem um setup, a gente está testando uma saída e verificamos que tem alguns parâmetros que a gente usa que favorecem essa estratégia. Mas a nenhum momento estamos prontos para colocar esse para rodar. Isso eu sei que eu já passei por isso, essa ansiedade, mas a gente vai chegar lá. Isso é só para verificar realmente que nosso setup ele faz sentido nas condições do mercado nesse caso aqui, de 12 anos para cá, né? É isso, né? Pessoal, o que o Davi está tentando explicar, a gente vai falar disso também mais para frente em detalhes, em teste de robustez, mas não é porque você fez uma otimização, achou uma sequência positiva, ou seja, achou uma otimização ali que a curva é bonita, a equity curve, aquilo é um EA que funciona, que você pode botar dinheiro, que você vai ganhar dinheiro. Né? Se fosse assim, estava todo mundo fazendo EA lucrativo. Daí a gente sabe o quanto é difícil fazer um EA. Então, pessoal, porque a gente vai explicar depois com calma na parte de teste de robustez por que a curva ali está bonita e ele não vai funcionar em tempo real. E o que a gente tem que fazer para identificar os EAs que realmente a curva fica bonita e depois a gente bota para rodar e realmente dá dinheiro, tá? É o que nem o David falou, o normal o pessoal fica ansioso, né, puta, semana que vem já vou ter um EA aqui que dá dinheiro e vou começar a ganhar bastante dinheiro. Não é tão rápido e tão simples assim. A gente vai, a cada aula vocês vão aprendendo mais. É que nem aprender um idioma, né? Você não aprende o idioma, você vem um dia, assiste uma aula e pronto, você sai falando, né? Você vai aprendendo. Então, é a mesma coisa, a gente vai ensinar tudo. Vocês vão conseguir fazer EAs lucrativos e vão ganhar dinheiro com isso, né? Mas existe um passo a passo, tá? Não é tão simples quanto botar uma entrada, botar uma saída, otimizar, tá pronto e vamos ganhar dinheiro. E vocês vão entender mais em detalhes nessa questão do que a gente chama de overfitting, né? Que é você super otimizar para o passado, então você encontra critérios, parâmetros que funcionaram no passado, mas que não vão funcionar no futuro. Isso acontece com muita frequência, e vocês vão ver o que a gente pode fazer para evitar isso. Ok, então aqui a gente está vendo um pouco a equity curve. Eu acho que no vídeo do André também você pode achar mais sobre como fazer um backtest com qualidade, etc. Ele explica bem isso no vídeo, não? Sim. Isso é realmente... isso aí está rodando, D1? Isso daí é D1. D1, tá? Você é gráfico diário, pessoal. Tem gente perguntando de M1, porque na hora de rodar ali, ele roda a base de M1 primeiro, né? Mas é só questão de backtest. Isso aqui é gráfico diário, pessoal. Correto. Ele roda em M1 para compilar os dados para ter um backtest de mais qualidade. É por isso que ele está lento. Porque sabendo que lá, nesse momento, a gente não abordou ainda o assunto de banco de dados e de dados de qualidade. Eu estou usando os dados da MetaQuote, que só para o backtest é suficiente para a gente ter uma ideia de como o QA funcionaria. Então, isso é muito importante também a gente deixar claro. Lá no vídeo que eu explico lá, David, sobre essa parte da execução de backtest, porque, na verdade, pessoal, o vídeo que eu explico do backtest, ele cobre todos os assuntos. Ele cobre não é só o backtest, sim. Eu pego desde de baixar a plataforma até instalá-la, configurá-la e executar o backtest. Então, preenche todo esse... Por isso que o vídeo chama Fundamentos de Backtest, porque eu passo por tudo que é necessário até chegar em fazer backtest. E o backtest ali que eu expliquei é usando a base de dados da própria MetaQuote. Quando nós fomos evoluindo aqui nessas nossas aulas, aí depois eu vou gravar um segundo vídeo e aí mostrando como fazer como fazer backtest em uma base de dados com mais qualidade. É um processo um pouco mais complexo. Como a gente ainda não chegou lá, então estou explicando o que é suficiente para vocês acompanhar a aula do assunto que a gente está tratando atualmente. Aí quando nós fomos evoluindo, naturalmente eu vou gravando vídeos adicionais e aí aumentando a complexidade também. Então, por isso que é importante. A gente lançou um vídeo ali, uma aula, é importante vocês assistirem
colocar em prática, porque senão, se deixar para colocar em prática só quando vier alguma coisa mais avançada, vocês não vão ter aquela base suficiente para assimilar esse conteúdo, vai ser bem mais difícil. Então, pegue agora que está um pouco mais simples, um pouco mais básico, e aí depois, quando eu gravar o vídeo lá explicando como fazer, como baixar a base de dados de qualidade, como fazer esse backtest em bases de dados com maior qualidade, vocês não vão ter dificuldade nenhuma em executar. Legal, pode seguir. Perfeito. Então, basicamente, quando a gente rodou esse backtest, tem alguns dados aqui, tem algumas métricas que são importantes. Eu não vou detalhar cada uma delas, mas o que eu olho que para mim é importante. O primeiro dado é o net profit, né? Certo? Que é a quantidade de lucro. A quantidade de lucro. Também o drawdown, o maximal drawdown. Em valor também, 427, ok? Depois aqui, o que eu gosto de olhar também, Profit Factor. Você pode explicar bem resumidamente o que é o Profit Factor? O Profit Factor, o que ele faz? É um ratio que ele vai fazer o seguinte. Profit Factor, ele faz o percentage win, quanto você está ganhando, então 56,15 nesse caso, multiplicado, percentage win, multiplicado pelo quanto você ganha em dinheiro quando você ganha. Então, aqui, a média, né? O average profit trade. Então, average, aqui está, average profit trade 60,82. Legal. Depois aqui você faz a média de quanto você perde, multiplicando por o average de quanto você perde aqui. Eu vou fazer o cálculo que vai ser mais simples. Porque e aí divide um pelo outro. Sim. Então, aqui você faz 53,19% multiplicado por quanto você ganha quando você ganha, 60,82, ok? Então, isso dá 3.235. Depois, você faz 43,85 multiplicado por 51,26. Que dá 2.247, e depois você faz o ratio entre eles. Ratio é a divisão, né? 1,43, aqui 1,52. Provavelmente eu esqueci uma coisa no meio. Tá, mas o importante é o eu acho mais que foi por causa da precisão ali, Davi. Você acha que é isso? Porque também você não botou muito próximo completo, né? Mas enfim, o importante é as pessoas entenderem que você pega a porcentagem de trade, de acerto, que você e a ganha, porcentagem, e quanto você ganha, dividido pela média de perda e a porcentagem que você perde. Né? Então, ou seja, quanto mais alto, melhor. Né? Tá bom. Senão depois eu posso reprocurar a fórmula correta, mas basicamente é isso. A gente faz um ratio entre o que você ganha contra o que você perde, e mais distante ele está, mais alto ele está, melhor. Quando ele começa a estar perto de 1 ou abaixo de 1, é que você de fato está perdendo dinheiro. E depois, uma das métricas que eu uso bastante é a divisão entre o net profit pelo maximum drawdown. Isso daí, para mim, é talvez o mais importante. Ok? E o número de trades também, né? Bem importante também. O número de trades, isso é importante porque justamente o que nos permite de dizer que você tem bastante trades. Se você tem 50 trades, não é bastante. Aqui 187 começa a ser um número estatisticamente considerável para, não sei, para ser considerado. Okay? Exatamente, porque o que acontece, se é uma estratégia ultra seletiva que teve 25 trades ao longo dos anos, não te dá uma validade estatística, né? É muita pouca quantidade para você dar validade estatística para a estratégia. Então, enfim, essa é a quantidade de trades. O ideal é pelo menos 100, né? Quanto mais, melhor, na verdade.
O Celso fala que ele roda normalmente backtest a 0,1, porque daí cada trade equivale a um pip. A gente usa 0,1 também, né, Davi? Sim, a gente usa 0,1. O mais importante, desculpa, eu não peguei o nome da pessoa que perguntou. Celso. Então, Celso, o que a gente faz, de fato, pouco importa realmente o número de lotes que você vai usar. O que é muito importante é você rodar sempre o mesmo para ter uma ordem de comparação. E outra coisa, a gente, backtest, a gente não usa compounding, juros compostos no trade. Por quê? Justamente para a gente não tirar a linearidade da curva e porque a gente não quer também atrapalhar o setup, no sentido que a gente quer ver realmente se o setup é efetivo. Quando você começar a brincar com os juros compostos, você pode travar um pouco o seu setup. Não sei se talvez eu me fiz entender. Se você eu acho que uma outra forma de explicar é o seguinte: por que a gente não usa juros compostos? Se a gente utilizasse juros compostos para o backtest, é claro que na sua conta vai valer os juros compostos, mas no backtest isso não é válido, porque senão o que acontece? Quando os resultados mais recentes, eles teriam mais peso do que os resultados passados. Ou seja, uma operação vencedora que ocorreu mais recentemente, ela teria muito mais peso do que uma operação vencedora lá do início. Por quê? Porque o tamanho de lote ele iria variar. Então, com isso, a primeira operação, mesmo que ela tivesse ganhado o mesmo tanto em pips, a primeira operação, supondo que em relação ao saldo da conta, ela equivaleria a 0,5%, enquanto que na outra ela pode equivaler muito mais em termos percentuais. Então, isso acaba manchando um pouco o histórico ali, atrapalhando a análise. Na verdade, a gente quer colocar todas as operações em pé de igualdade. Não interessa se a operação ganhou, se ele teve uma operação vencedora muito recente ou mais antiga. O que interessa é comparar as operações que ele perdeu com as operações que ele acertou e ver se, no final das contas, a estratégia mostra que é lucrativa e que tem consistência no resultado. Exatamente, ou seja, os juros compostos, botar, por exemplo, arriscar 1% por trade no backtest, pode mascarar aí o resultado real de uma estratégia, né? Então, a gente usa fixo. Eu considero, pode ser qualquer fixo, mas se realmente 0,1 é o melhor, porque, principalmente se for um par que termina em dólar, vai ser exatamente um pip, $1, ou seja, vai ser enfim, mais parecido ali com os pips, fica realmente, acho que, mais fácil de quantificar, né? Outra pergunta que o Celso faz o Davi colocou ali 12 anos, né? Mas acho que já é uma coisa interessante que a gente já pode abordar agora, mais no começo, né? É o seguinte: a quantidade de base de dados para trás, a quantidade de tempo que a gente utiliza, depende, basicamente, se a estratégia é do time frame, né? Se é um ano, se é gráfico diário, a gente está usando 12 anos, né, Davi? Para um ano, a gente está usando o quê? 5, 6 anos? 7? Para uma hora, né? Se levar em consideração o blind, mais a prévia, como é que é? Então, o D1 a gente usa 12 anos de dados. O H1, a gente usa... Davi, tá só para... Tá all panelist, bota all panelist and attendees ali, senão o pessoal não vê. Exatamente. Opa, agora tá certo? Tem que digitar uma vez para a gente. De novo. Todo mundo recebeu? Agora sim. Agora. Então, para D1, a gente usa 12 anos e para H1, a gente usa 7 anos. Por que disso? Só para explicar, quando você tem um D1, você tem, de fato, como informação para o EA, você tem 12 anos multiplicado por 220 dias que você tem no ano, correto? Sim. Então, que dá mais ou menos 12... Eu estou me arriscando a fazer cálculo online, já errei uma vez. O Davi gosta de aventura, ele quer fazer cálculo vivo, ele quer provar que ele sabe matemática. Então. Barras.
Então, aqui a gente está dando para o nosso EA É 2.600. 250, né? Melhor, Hã? né? É 250, né? 50 por semana vezes 5, 260, na verdade. 2.650? Não, não, não. Estou falando que é 12 vezes 260. É Ah, 260 tá. dias, Dias úteis no ano. dias úteis É no ano. bom. É 52 vezes 5, mas é só para explicar realmente É. a ideia. E depois aqui, se a gente faz por 7 anos em H1, o que a gente faz? Quantos dias você falou? 250, é isso? Não, 260. 260 dias multiplicado por 24 horas, certo? Aham. E então lá faz que a gente tem muito mais informações. E por isso que não é necessário mais do que isso para fazer união. Se levar em 7 anos. consideração ao pé da letra, para intraday, usando 6, 7 anos, né, a gente usa muito mais dado do que no diário, né? Correto. E aí tem uma pergunta ali de o seguinte, tá, mas 5 anos para trás o mercado não muda? A resposta é o seguinte, o mercado de fato muda, tá? Tem duas coisas para levar em consideração aí. Uma, que o mercado muda. Outra, que antigamente muitas vezes não se tinha base de dados de muita qualidade. Tá? Tem que levar essas duas coisas em consideração. Não adianta, não, vamos só para a gente ver fazer desde 1985 para cá. Não é fácil achar base de dados de qualidade. Para gráfico diário, você consegue até comprar. É caro, mas você consegue comprar. Mas para intraday, aí você não acha com qualidade. Tá? Então, tem essa questão de que se não tem qualidade, não adianta. Né? E aí tem a questão Então, tem essa questão como eu falei, importantíssimo, você tem que ter uma certa qualidade na base de dados. E outra coisa que eu considero que a gente pode avaliar é o seguinte, o mercado muda, mas no gráfico diário, por exemplo, ele costuma mudar menos do que no intraday. Por exemplo, que muda de volatilidade e tudo isso, a gente percebe que o intraday é mais sensível a essas mudanças. É uma característica que você pode ter em mente, assim, né? Mas, assim, Uma coisa que eu... calma aí, só para eu concluir aqui, André, assim, o mercado muda, mas também não é assim, tipo, vamos usar só os últimos 2 anos, porque o mercado muda muito, tá? Porque também não muda tanto assim, tá? Então, a gente pegando os últimos 10 ou 12 anos para gráfico diário, e, por exemplo, os últimos 5, 6 ou 7 anos para intraday, a gente já está utilizando o mercado mais recente, entendeu? A gente não adiantaria, vamos usar os últimos, digamos que a gente conseguiu uma base de dados de qualidade, mas vamos usar os últimos 20 anos para intraday e os últimos 40 anos para gráfico diário, aí não, aí já é muito para trás, entendeu? O mercado já mudou demais. E vale considerar também que, por exemplo, mais ou menos de 2007 a 2008 para cá, houve uma grande mudança após a crise do subprime, né? A economia mudou, então muita coisa mudou, e de lá para cá não mudou tanto assim. É uma informação importante também que vocês podem levar em consideração. E também que mais ou menos dessa época para cá, mais ou menos ali perto da época da crise de 2007, 2008, que teve a entrada também de uma grande quantidade de HFT, né, High Frequency Trading, robôs que fazem HFT múltiplas e múltiplas operações por dia, que também deram uma mudada no mercado no intraday. Então, o principal motivo que o intraday muda mais do que o diário são os HFTs, tá? Então, ou seja, enfim, são algumas considerações aí sobre essa questão do quanto tempo usar para trás e por quê. Mas pode falar, André. Então, a questão, primeiro aí, sobre o cálculo lá do David do Profit, eu fiz aqui, David, com todas as casas decimais e bateu perfeito ali com 1,52, deu 1,51,93, considerando todas as casas decimais. Então, o seu cálculo tá correto mesmo, foi só, como eu disse, questão ali de aproximação mesmo, de arredondamento.
Tá. Isso. Estava tentando refazer aí para saber por que deu errado. Não, mas basicamente eu pego os 56% do Profit Trades ali, vezes 60,82, dividido pelo 43,85 vezes 51,26. Foi só porque o Davi cortou a vírgula ali e aquilo lá deu diferença, né? Exatamente. E porque, na verdade, a porcentagem, você vai considerar ela em decimal. Então, o 56,15 fica 0,5615 e o outro fica 0,4385. E mais a questão da casa decimal, então isso tem um impacto maior. Mas eu refiz aqui o cálculo da certinho. E a segunda coisa que eu queria comentar é sobre a questão do prazo da base aí de 5 anos, o pessoal falando que muda. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar também, pessoal, é que a gente está desenvolvendo o EA e a gente quer que ele performa e que ele performa mesmo que o mercado tiver uma mudança. Então, é claro que a gente não quer dizer que esse EA vai funcionar por 20, 30 anos, mas a gente quer que mesmo que tenha alguma modificação no mercado, que o mercado de alguma forma tenha alguma mudança, o EA continue tendo boa performance. Então, por isso que é importante pegar uma base de dados maior, porque senão o que acontece? A gente pega, supondo, igual o Marcelo falou, o último 1 ano ou o último 2 anos, ou seja, dificilmente se a gente pegar uma base de dados de 1 ano, 2 anos, a gente vai pegar algum cenário diferente do mercado. Com isso, o que acontece? Você corre um sério risco de deixar o seu EA overfitado, ou seja, ele ficar muito otimizado para a condição que está valendo no mercado atualmente e qualquer alteração, qualquer mudança que tiver no mercado, o seu EA já passar a ser extremamente perdedor, ele ter resultados muito ruins. E a gente não quer isso, a gente quer um EA que ele vai performar no mercado, e mesmo que o mercado mudar, não quer dizer que ele vai manter a mesma performance, não quer dizer que ele vai continuar sendo tão bom, mas que pelo menos ele vai ter um resultado bacana, um resultado positivo ainda. Então é isso que nós queremos. Por isso que é importante também essa questão de pegar uma janela de dados um pouco maior, justamente para pegar esses cenários onde o mercado, é um cenário que o mercado estava um pouco diferente do que está hoje, porque quer dizer o seguinte, olha, se ele performou na condição que o mercado estava anteriormente, se ele performa na condição que o mercado está hoje, é bem provável que mesmo que tenha alguma modificação, que nos próximos anos ele vai funcionar por pelo menos aí 5, 10 anos aí, entendeu? Não quer dizer que isso seja para 20 anos, 30 anos um EA desse, mas que pelo menos alguma modificação que seja mais sutil ou pelo menos nos próximos anos, você garante que a sua estratégia vai continuar tendo consistência ainda. Tem uma pergunta aqui do Igor, ele está reformulando, por que não existe robôs que operam com M1 ou em M1, né? Ou seja, ele vai fazer múltiplas operações por dia. O que acontece, Igor, em relação ao time frame M1? Do ponto de vista teórico, seria muito bom, né? Porque imagina quantas barras de M1 a gente não tem por dia, né? 60 vezes 24, né? Então, são muitas barras, né? Então, daria para ter trocentas operações por dia. Qual que é a dificuldade, né? Primeiro, se a operação for curta demais, o custo de corretagem, spread de mercado e tudo isso acaba influenciando, né? Por que só instituições fazem HFT? Por que a gente não desenvolve a de HFT? Porque a gente não é banco ou corretora que opera sem custo, só com o spread normal de mercado, né? Então, ou seja, para o investidor comum, que naturalmente tem o custo do spread da corretagem, a operação não pode ser tão curta, porque ele tem esse custo na operação, né? Mas esse não é nem o principal, porque daria para desenvolver estratégia premium sem ser tão curto assim. O principal mesmo acaba sendo a questão da base de dados, né? A gente vê que quanto mais curto o time frame, mais acontece o que acontece no backtest não acontece em tempo real, porque de alguma forma o backtest acaba não sendo tão confiável, né? Então, um exemplo real que a gente tem, para quem acompanha aí, para quem faz parte do Sucesso em Forex, sabe que a gente utiliza um robô que é o Rush, que a gente utiliza ele em H1, ele tem um resultado aí, fez um resultado fantástico aí no último ano, mas a gente fez uma versão dele para M15,
E a versão de M15 não vai bem, realmente não bate com backtest, sabe? Então, quanto mais curto o time frame, menos confiável é por questão de base de dados, né? Então, hoje a gente tem essa dificuldade de conseguir desenvolver em time frame muito curto e ter ou seja, o maior desafio de todos é essa questão da base de dados. A questão de custo de corretagem ou spread é só se a operação for curta demais, né? Marcelo, uma coisa que eu gostaria de adicionar aí nessa questão das estratégias M1 é que também, além desse ponto que você falou, principalmente aí, de que quanto menor o time frame, mais sensível você é à qualidade da base de dados, ou seja, quando você desenvolve em DU, você não precisa ter aquela base super fodástica, aquela base super top de dados. Mas quanto mais você vai reduzindo o time frame, mais sensível é a base de dados. Mas um outro ponto que eu gostaria de abordar é também a quantidade de ruído que tem no mercado de M1. Então, se você pegar o mercado de M1 ali, a sua estratégia vai ter muitas falsas entradas. Por exemplo, você tá analisando ali a questão a gente está olhando esse AI, por exemplo, de cruzamento de média móvel. Então, você pensa que no M1, como o Marcelo, juntando isso com aquela primeira explicação que o Marcelo deu do spread, você pensa que o spread no M1 ele tem um impacto muito maior do que no H1 e, consequentemente, no D1. Então, com isso, às vezes até aquele próprio aumento de spread, ele pode dar uma entrada ou dar uma saída numa estratégia, e com isso, o que você teria que compensar? Colocando muito mais filtros ali na sua estratégia, seja para a entrada, seja para a saída, o que também aumenta muito a chance de overfit. Então, da sua estratégia estar super otimizada. Então, eu vejo também essa questão do ruído no mercado como um grande problema. Quanto menor o time frame, maior é o impacto dos ruídos nas suas operações. O ruído, basicamente, aí é quando, na verdade, o mercado ensaia de comportar de uma forma, mas de fato não se comporta daquela forma. Ele ensaia de ir numa direção ou em outra e de fato não vai. Então, isso é um ruído que pode ser tem várias coisas que provocam aí, mas principalmente grandes players, né, grandes investidores, quando estão realizando operações em horários em que tem grandes operações sendo executadas, é normal ter um ruído bem maior. Quando se aproxima, por exemplo, de alguma notícia, algum anúncio, também o ruído do mercado fica maior. Com isso, essas estratégias que operam em time frames curtos tendem a sofrer grandes prejuízos ou deixar muito lucro para trás por causa desses ruídos aí do mercado. Uma vez o David chegou a estudar sobre isso aí de ruído, a gente foi ver quanto de tempo ali no mercado, quanto de tempo de operação é ruído. É uma coisa assim, chocante. Quanto do mercado mesmo é preço, quanto do mercado é operação e quanto dele é ruído. É impressionante, assim, como, muito bem lembrado, como tem ruído no mercado. O que seria o ruído? São vai e vens do mercado que não estão dentro de padrões que se repetem. Porque na análise técnica, a gente nada mais utiliza do que padrões que se repetem, né? Porque tem um fundamento por trás que ele se repete. Mas tem muito movimento aleatório hoje em dia, principalmente por causa da quantidade de HFT. E quanto mais curto o time frame, maior o ruído. Ou seja, também quanto menor o time frame, mais difícil é de você encontrar um parâmetro que realmente se repete de fato, que não está overfitado, é bem difícil. Então, ou seja, operar com um time frame bem curto, eu diria que o ideal é só para quem tem bastante experiência mesmo. O ideal é começar com time frame mais altos. Hoje a gente não desenvolve nada para menos time frame menor do que H1 para evitar isso. Não significa que não dá para fazer, tá? Que não dá para ganhar dinheiro com isso, dá. Mas, enfim, a gente prefere pegar H1 para cima, que é um terreno que a gente sente aí mais seguro. Mas pode seguir aí, Davi. Sim, eu sugiro que a gente avance no outro assunto, senão a gente vai ficar nas perguntas. Vamos um pouco. Então, bom, isso foi a primeira saída, correto? Uhum. Então, agora vamos passar para uma segunda saída, que é o número de barras. Então, aqui, o que eu tinha feito para ficar mais fácil, eu coloquei aqui um parâmetro, que é o tipo de saída, assim a gente não precisa desenvolver um outro EA
podemos aproveitar do mesmo que temos, ok? E aqui mudando o tipo de saída a 2, e a gente pode usar um outro parâmetro que sair depois de x barras, ok? Então aqui vamos voltar no nosso EA. Então aqui a gente vai colocar ele em Visual Mode. Nesse caso aqui, a gente vai deixar o 1020, ok? O tipo de saída a gente vai colocar nessa vez 2, né? E a gente vai sair depois de, vamos deixar 10 barras para a gente poder contar muito mais fácil. E aqui 00 para as mesmas razões que eu expliquei anteriormente, que a gente não quer uma saída intermediária. David, está no Everytick ali, só para você saber. Sim. Não sei. Opa, vou colocar em Control Point justamente para a gente ir mais rápido. Ok. Ok, então aqui vocês viram que a gente tem a saída. Vai dar o oposto, então ele fechou. E agora vamos contar 1 barra, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. E na abertura dessa barra ele vai fechar. Tac. Vamos recontar porque parece que eu contei uma a mais. Tu pulou do 5 para o 7. Então. Eu pensei, será assim, lá na França. Não, mas sabe o que é legal? 5, 7. Não, mas é que é o seguinte. Aqui hoje de cálculo não estou muito. Não, mas eu experimentei isso lá com o espanhol, o David é a mesma coisa do francês. É muito difícil você fazer contagem em uma língua que não é a sua, entendeu? Parece que é algo que você não consegue. Isso é exatamente. Eu experimentei isso no espanhol, cara. Toda vez que eu ia contar, eu contava em português. E eu já reparei com ele várias vezes a gente conversando, quando ele vai contar sempre de conta em francês. Agora ele... É verdade, ele sempre conta em francês. Hoje ele foi português, não deu certo. Então, vamos lá. Aqui, o cruzamento ele aconteceu aqui, certo? Então, no fechamento dessa barra, ele abriu. Então, aqui ele deixou uma barra aberta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barra. E na abertura, lembrando que a gente sempre trabalha na abertura, então na abertura dessa barra ele fechou o trade. Essa barra aqui, ela não aconteceu, ele não fechou nesse caso é difícil de ver, por causa que padrão de vela. É praticamente a mesma coisa do que fechar no fechamento da barra anterior, por uma questão de É a mesma coisa. Um segundo depois, né? Exatamente. Exatamente. Então é por isso que na abertura. Então, Davi, aí está com 2 critérios de saída, ou descruzamento ou número de barras, é isso? Então, não, nesse caso aqui, ele está no descruzamento. Não, ele no descruzamento, se for exatamente 10 para 20. Ah, tá. Entendi. Exatamente 10 para 20 ou número de barras. Exatamente. Então, correto. não colocou o outro exemplo que tu deu antes de o descruzamento de barras mais curtas, como 5 e 10. Não, ele não pegou esse critério. Mas por que disso? Justamente para você não ter bem aberto a tempo, certo? Porque senão você faz o 10, 20, e se ele faz assim, por exemplo, exatamente o que aconteceu aqui, a gente teve um leve cruzamento, ele abriu uma saída pensando que o mercado ia fazer assim, porém, 2 barras depois, ele cruzou para cima. Então, de certa forma, ele invalida o movimento inicial. Então, a gente agora tem que apostar mais no movimento contrário. Legal? Legal. Então, igual o outro aqui, eu também fiz uma otimização, depois que eu deixo vocês rodar com mais cuidado aqui, para ver o que temos. A curva um pouco menos bonita. Essa saída ela é menos objetiva no, como se chama, no D1. Ela funciona mais no intraday. E agora uma coisa que eu gostaria de comentar sobre essa saída aí é que ela é uma saída muito orgânica, né? Ou seja,
a chance, aquilo que a gente está sempre falando aí da questão de overfit, a chance disso é muito pequena, porque, pensa, o que tem de otimização ali na saída? Praticamente nada, entendeu? Você vai otimizar, às vezes, ali a quantidade de barras que ele vai contar para sair, mas é algo bem orgânico, ou seja, você não tá deixando tão complexo. Às vezes a gente tem tendência a isso, a pegar uma estratégia, um EA para desenvolver, e deixá-lo muito complexo. Isso geralmente acaba por fazer com que o EA não tenha uma boa performance, porque você colocou tantos critérios, tantos parâmetros, que ele funciona por uma determinada condição de mercado. Qualquer coisa fora daquilo, qualquer cenário fora daquele, ele já não vai ter uma boa performance. Então, eu gosto muito dessa saída aí, porque ela é bem orgânica, né? E também, eu também gosto bastante, porque, na minha opinião, ela faz sentido. Como que a gente deve pensar? Quando teve um cruzamento de média móvel, no sentido que o mercado de curto prazo está indo muito mais rápido na direção oposta do que ele estava indo 20 dias atrás, e o efeito disso, quanto tempo ele vai perdurar no tempo. Sim. Ele acaba de ter, mas quanto tempo, em geral, esse movimento de aceleração tem a se perdurar? Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, a cada vez que tem um cruzamento do 10 para 20, então o mercado de 2 semanas para um mês, em geral, ele continua para 2 semanas. Então, quando você fica pensando em tempo, esse tipo de saída tem ali tem muito sentido. Ele é algo bem isso aí que você falou. Fundamental. Ele não é mais técnico, ele exato. Fundamental. Por isso que eu chamei de orgânico, justamente por causa disso, que eu acho que é uma saída, vamos dizer assim, bem natural mesmo, né? E sobre o que o David falou, isso aí a gente pode explicar aí com um exemplo, que seria aquela coisa de quando você vai num rio e você joga uma pedra. Quando você joga uma pedra, no primeiro momento que a pedra bateu na água, ela vai gerar ondulações. Então, o que ele está falando ali de 10 dias é comparando no mercado o seguinte: esse sinal de entrada, esse sinal, por exemplo, do cruzamento do 10 da média móvel de 10 com a média móvel de 20. Depois de quanto tempo ela ainda de fato tem um efeito? Ou seja, no caso que eu usei da pedra no Rio, depois de quanto tempo você ainda consegue ver, depois de quanto tempo que você jogou aquela pedra, você ainda vê alguma ondulação? É isso que a gente quer ver. E uma coisa que é interessante observar, Davi, é que a gente está usando a média móvel de 10, dos 10 últimos dias, com a média móvel de 20 dos 20 últimos dias. Só que a gente está saindo com 10 dias. Então, se você for olhar, com 10 barras, né, que seria 10 dias. Então, se você olhar, há até uma correlação entre esse tempo e o próprio tempo das médias móveis. Não é uma coisa discrepante, né? O que mostra algo bem orgânico mesmo. A gente não está pegando a média móvel de 10 e 20 e saindo com 40, 50 dias, entendeu? O que eu estou querendo dizer, assim, estou dizendo que há uma certa relação até mesmo entre a saída com a entrada. Por isso que eu concordo com você que faz muito, muito sentido esse uso dessa saída, entendeu? E então, bom, é por isso que esse tipo de saída é bem simples e tem tendência a funcionar um pouco melhor no intraday do que no diário. Mas isso é puro subjetivo, né? Eu gosto de usar. De fato, para as pessoas que conhecem um pouco o Rush tem no Euro CHF, ele sai depois do X barras, depois da entrada do sinal. É verdade. Para as pessoas que usam isso. No Euro Yen não, mas no Euro CHF é esse tipo de saída que estamos usando, por exemplo. Então, basicamente aqui esse é um pouco mais ruim, não tanto na entrada assim, ele tem uma curva relativamente bonita. O que é um pouco feio nessa curva é que no período mais recente a gente não passou no topo histórico. E então, em geral, significa que as condições atuais do mercado não está optimal para esse tipo de setup. Okay? Isso também a gente vai voltar um pouco mais. É melhor quando está no início, que ele não está fazendo uma coisa bonita, mas que no período recente ele tem que ir bem. Isso é uma das condições importantes que usar. Legal? Então, tudo isso eu vou compartilhar com você. E depois, o que eu vou fazer agora é fazer a saída com o trailing stop
mostrando como que a gente faz com o template que a gente tem, que a gente compartilhou com vocês, e depois eu deixo vocês imaginarem todas as saídas que vocês têm vontade, e por favor, publicam no nosso canal YouTube, também não sei, Marcelo, se eles podem mandar para a gente, como que podemos fazer isso, justamente para a gente compartilhar e trabalhar outras saídas com vocês. Ah, legal. Então, vamos lá. A gente vem get condition exit. Então, tipo de saída 3 nesse caso, e aqui eu vou fazer trailing stop. Nesse caso, o executar vai ser igual a 3. Ok? Então, basicamente, nesse caso aqui, a gente vai ter que recalcular a posição do stop e mexer lá. Então, vamos primeiro procurar os trades. Então, a gente vai selecionar uma ordem, a gente vai pegar o ticket dela, a gente vai olhar qual é o símbolo dessa ordem, pegar o magic number dela. Se são termos que são um pouco estranhos para vocês, recomendo talvez, não sei se André, você tem um vídeo que fala um pouco de todos esses termos ou não. Depois a gente pode... Ainda não, mas a gente pode ir adicionando... Montar um glossáriozinho com... Eu acho que é interessante nesse caso, vai montar um glossário, depois a gente pode montar, com os principais termos aí. Legal. Então, aqui, Selected Order, e aqui eu vou buscar o stop loss dessa ordem que está sendo aberta. Então, Order, Stop Loss. Ok? E aqui, eu vou calcular um double, New, Stop Loss. Então, aqui, basicamente, eu vou dizer para ele, dentro dessas ordens, procura qual é a ordem que eu quero. Então, com o meu Magic Number e que está no meu símbolo. Ok? E depois... assim que eu achei, eu vou dizer, então, eu vou posicionar meu novo stop loss. O que a gente pode usar como condição? Por exemplo, ATR lá como... A gente pode usar o ATR ou a gente pode usar, por exemplo, se for um sell, não, se a barra for um sell, a gente vai procurar a máxima das X últimas barras. Bacana. Ok? Uhum. Então, a gente procura o RAI, do I highest. Ele não pegou. Eu acho que você declarou ali em cima. Aqui a gente vai usar a mesma barra exit, start desde 1. Ok? Então, aqui eu tenho o highest e depois aqui eu falo para ele que o new stop loss está igual a esse highest e depois nós temos uma função move stop type ele um no PCL do magic number aonde está igual ao new stop loss eu
o ticket e aquele que a gente tinha selecionado antes. Então, eu sei que de vez em quando desenvolver assim não é uma coisa super fácil. Pode parecer simples, mas não é. Pessoal, para quem vai desenvolver, tá tanto, né, você pode contratar um programador e tudo, para quem não programa, a maioria não programa, mas a gente vai ter em breve aí uma ferramenta, a gente vai trazer uma ferramenta onde vocês não precisam saber programar, vocês facilmente na tela vão clicando o que vocês querem e o EA sai pronto, tá? Então, É como se fosse, Marcelo, para explicar um pouquinho, é como se fosse uma ferramenta tipo drag and drop, ou seja, você arrasta ali o indicador que você quer, aí vai ter o campo onde que é a parte da entrada, onde que é a parte de saída, onde que é a parte de manejo de posição, e aí você vai arrastando blocos assim de construir e colocando os parâmetros que você quer, e ele compila o código para você. Então, de fato, é bem simples aí. Ainda tem essa opção também, no caso aí de contratar programador, mas com essa ferramenta é possível sim desenvolver os EAs aqui que a gente vai estar ensinando para vocês. O bom de uma ferramenta dessa, tá? É uma ferramenta nova que a gente está trazendo de fora, não foi a gente que desenvolveu, tá? Tá vindo da Austrália, então não é algo que tem disponível no Brasil ainda. E o bom disso é que é o seguinte, tudo bem, você vai ter o custo da ferramenta e tudo, é uma mensalidade, mas você pode fazer quantos EAs você quiser muito rápido. Então, você pode testar trocentas saídas, trocentas entradas, filtros, tudo você pode fazer vários e vários EAs em questão de poucos minutos. Você ganha velocidade, né? Programador, cada mudança, cada novo EA, cada coisa que você testar, você vai propagar, vai longe, né? Vale mais você ter uma ferramenta onde você pode rapidamente fazer toda a quantidade que você quiser. Essa ferramenta, assim que ela for lançada, não deve demorar, ela vai ser só para MetaTrader 4, mas em breve vai aceitar MetaTrader 5 também. E vale ressaltar também, Marcelo, para quem realmente se interessa por esse assunto e quiser fazer isso até um nível comercial, né? Então, vale muito a pena também aprender a linguagem MQL4, que aí, no caso, é claro que você, mesmo comparado com a ferramenta aí, se você mesmo souber desenvolver, então aí é o melhor dos mundos mesmo. E não eu sou programador também, e eu já tive contato com a linguagem do MQL4, ela é uma linguagem bem simples, bem intuitiva de aprender aí a desenvolver. Para quem já sabe outra linguagem de programação e for migrar para MQL4, não deve ter grande dificuldade. Isso aí, é claro, a gente está falando de primeiro você aprender isso, mas ao longo do tempo, até de você observando o código de outros EAs, né, o código do próprio EA quando a ferramenta gerar, porque ela vai gerar o código igual, ela vai gerar um código como se você tivesse desenvolvido. Então, você vai observando ali, você vai conseguir identificar vários padrões ali. Então, automaticamente também, com isso, você vai chegar um tempo aí que vai ter cada vez mais familiaridade com a linguagem aí, que quando quiser programar, vai ter essa capacidade também, né? Isso aí, a linguagem não é uma linguagem complexa, essa linguagem do MQL4. Na verdade, ela é bem elementar e com o tempo você vai mexendo muito com isso aí, você vai aprendendo já muitas coisas ali. Davi, você concluiu aí? Você pode explicar o resumo do que você programou ali? Então, basicamente, eu fiz um trailing stop onde ele vai posicionar o stop loss na máxima ou na mínima das X últimas barras. Então, vamos ver aqui como ele fez. Aqui, por exemplo, vocês viram que aqui ele abriu e aí vai posicionar o stop loss. Então, eu vou fazer aqui um zoom. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, a gente abriu aqui. Tá. Certo? Ele vai contar quantas barras? Igual aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele vai dizer dentro desse 10 qual é a mínima desses 10 últimas barras. Então, é esse ponto aqui. Então, eu posiciono ele aqui. E depois eu vou acompanhando o movimento do mercado. Legal? Ou seja, por exemplo, daqui a 10 barras, a mínima
sempre a mínima das últimas 10 barras vai ser o stop loss, é isso? Isso. De forma dinâmica, né? Então, cada barra que passa, ele pode ajustar. Vamos acompanhar em tempo É. real. Agora ele acabou de ajustar. Se vocês viram, ele estava aqui, ele mexeu aqui. Subiu um pouquinho. Agora se ele continuar assim, a próxima mínima vai ser essa daqui, correto? Esse ponto aqui. Vamos acompanhar para ver. O mercado tem que subir para ajudar. Ó, viu? Ele trouxe para a mínima ali daquelas últimas 10 barras. Então, ele vai acompanhando, né? Isso aí seria o trailing stop, né? É. E agora, uma coisa que eu gostaria de falar aí, em relação ao trailing stop, não, as pessoas às vezes confundem, acham que trailing stop, por ter a palavra stop, que sempre é fechar na perda. Pelo contrário, não tem nada a ver com isso. O trailing stop, muitas vezes você pode fechar no ganho, sim. O que quer dizer, na verdade? Ele vai puxando aquele preço ali, vai chegar um momento, provavelmente, em muitas horas vai acontecer isso, né, de que o preço a cotação do stop loss, né, que você modificou, ele vai estar acima do preço de entrada. Ou seja, quando é uma buy, né? Quando é um buy, ou então abaixo do preço de entrada quando é uma sell, garantindo que, assim, mesmo que feche no stop loss, ele não fechou na perda. Às vezes a gente confunde muito isso, mas stop loss ou TP só quer dizer que são preços que estão abaixo ou acima do preço atual de mercado. Não tem nada a ver com o preço de entrada, né? É claro que quando você entra, o stop loss vai estar abaixo e o TP vai estar acima no caso de uma buy, ou o contrário, no caso de uma sell, vai estar o stop loss acima e o TP abaixo. Mas depois que inicia aquela operação ali, você pode ter casos em que, por exemplo, no caso de uma buy, o preço subiu muito, né? Aí você foi ajustando o stop loss, ele saiu no stop loss, mas mesmo assim ainda sair no lucro. Exatamente. E, pessoal, nada impede de ter múltiplas saídas rodando ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode sair ou nas últimas X barras, ou no trailing stop, ou num terceiro critério até, por exemplo. E o que bater primeiro por exemplo, um target de 100 pips. E o que bater primeiro, ele sai no que bater primeiro, entendeu? Então, você não é obrigado num EA, ter uma única saída. Você pode, ao mesmo tempo, ter mais de uma saída. Aqui, aproveitando aqui para responder a pergunta ali, do que é Magic Number. Então, o Magic Number é como se fosse, pessoal, um CPF de um EA, de uma estratégia. Então, toda ordem que for aberta através desse EA, ele vai abrir com esse Magic Number. Então, isso aí é uma marca para que o EA identifique qual ordem pertence a ele e qual ordem não pertence a ele. Porque às vezes a gente tem uma dúvida, principalmente para quem é mais iniciante, de se pode rodar mais do que um EA na conta. É possível rodar mais de um EA na conta justamente por causa do Magic Number. Porque aí, por exemplo, vamos supor que eu tenha dois EAs, o EA-A e o EA-B, os dois rodam, por exemplo, no EURUSD. Então, como que eles vão qual que vai ser a diferença entre um e o outro? Como que eles vão saber que uma ordem pertence a um e a outra ordem pertence a outra? É justamente através do Magic Number. Toda vez que a ordem é aberta, ela vai com esse número de Magic Number, e o EA, quando ele vai fazer uma busca ali para identificar quais ordens pertencem a ele, ele usa como critério de seleção justamente as ordens que são para aquele Magic Number. Então isso é como se fosse uma marca que ele vai deixar em todas as ordens que ele abrir, justamente para identificar que aquela ordem pertence àquele EA. Então, isso que é o Magic Number, é esse CPF, esse número de registro aí, como o próprio nome já diz, Magic Number, é só números, não é permitido letras, mas ele permite uma quantidade grande, eu acho que até 12 caracteres, 12 dígitos, né? E aí o EA sabe, aquela ordem pertence a mim, porque eu pesquisei, o Magic Number dela é igual ao Magic Number que eu tenho cadastrado aqui. Então, é um registro. Toda vez que você, é igual como se fosse um contrato, toda vez que você assina, você tem uma assinatura ali, você tem uma coisa que te identifica. É assim que o EA, através do Magic Number, que o EA identifica que uma ordem pertence a ele ou não. É interessante aí, a gente viu durante essa alta aí, como ele foi subindo o stop, né? Subindo a cada barra, né? E até que ele chegou a um ponto agora ali, bateu no stop, né? O mercado deu uma recuada.
foi um exemplo ali bem interessante da utilização do Trailing Stop, né? Legal, Davi, acho que ficou claro aí o Trailing Stop, né? Você tem mais alguma Bom, para mim, saída para depois, apresentar? não, a gente pode fazer a mesma coisa com o trailing target, usando outras condições, em vez de uma máxima a mínima, a gente pode usar outras condições, como o ATR, uma volatilidade, tudo isso. Mas, bom, para mim, nada muda do que a gente, do que queríamos apresentar hoje. Para mim, é mais isso. Deixa eu rever aqui se eu esqueci alguma coisa. Apresentamos o Você Profit pode Stop só Loss. explicar de uma forma mais clara para o pessoal o que é o Trailing Target? O Trailing Stop foi o que a gente acabou de rodar, ficou bem claro. Mas você podia Certo? explicar para o pessoal o Trailing Stop? Então, se a gente pode fazer a mesma coisa com o trailing target. Vamos fazer, então, talvez com um exemplo vai ficar mais Mais fácil. claro. Então, trailing target. Então, basicamente, aqui a gente vai fazer new take profit. E aí, pessoal, logo em seguida, provavelmente amanhã, junto com a gravação, a gente vai enviar para vocês também o link para vocês poderem baixar agora essa nova versão aí do robô, né? Então, vocês vão poder brincar aí com as otimizações e com o backtest, não só usando o cruzamento de média móvel, mas também vão poder usar já, sair depois de X barras, o trading stop e o trading target. É isso, Tabi? Sim. E também a saída com outros parâmetros, né? Também, Sim. né? Então, vamos pensar aqui, se c'est um sell, nesse caso aqui, a gente tem que inverter os dois. Enquanto o Davi tá pensando aí, uma coisa que eu quero comentar é que, na verdade, o mais importante aqui é o conceito que a gente passou. Como o Exato. Davi bem disse, cada um de vocês pode pensar em uma forma diferente. Como a gente citou exemplo, você pode olhar a volatilidade, você pode olhar a média das últimas X barras, tudo isso aí são formas de saídas. E não existe só essas aqui, existe uma infinidade. E você mesmo, como desenvolvedor, como idealizador de uma estratégia, você pode pensar também em estratégias de saída. Então, isso aqui, o que é mais importante é o conceito que a gente passou, né, para que serve, qual que é a finalidade e tudo mais, mas você pode criar as suas próprias saídas aí, usando outros indicadores, usando um setup, usando quantidade de barras, utilizando por exemplo, você pode colocar também em relação a um horário, por exemplo, no caso, aqui a gente está desenvolvendo estratégias em H1, em D1, quer dizer, mas se for estratégias H1, você pode colocar, independente do horário que ele entrar, X horas ele vai fechar. Então, há várias formas aí que você tem de configurar a saída. Esses aqui foram só exemplos, mas você pode desenvolver as suas, pode pensar nas suas próprias saídas aí e testá-las e ver se são efetivas ou não. Mas o mais importante aqui de absorver é o conceito, não em si essas saídas. Essa aqui, como o David disse, por exemplo, aquela saída do número de barras é uma saída que ele gosta muito, eu também acho bem interessante, mas você pode desenvolver suas próprias saídas aí também. Isso é bem legal porque é o seguinte, e é impressionante como praticamente tudo pode funcionar no mercado, se estiver uma lógica por trás e se for testado da forma adequada, né? Então, vocês não precisam achar que, por exemplo, a gente testa e alguns dos robôs que a gente utiliza realmente tem algumas dessas saídas que a gente está apresentando aqui para vocês. Então, logicamente, essas são saídas que vocês também podem testar, mas, cara, qualquer coisa que você pensar aí muito louca, desde que tenha alguma base, tem que testar, pode funcionar. Você não precisa ficar com medo de achar que é só isso ou aquilo que funciona, o resto não funciona. Na verdade, praticamente tudo pode funcionar, né? Desde que você junte tudo de um jeito que faça sentido. Mais para frente a gente vai falar aí de robustez e tudo mais, e cuidados a se tomar, né? Mas entendendo os conceitos, vocês podem implementar isso de 1000 formas. Sim.
e às vezes até trazendo alguma experiência aí de operação manual, alguma coisa assim que você, que às vezes a pessoa nunca desenvolveu estratégia, mas já operou de forma manual ou já conhece alguma estratégia aí de operação automatizada e que tem uma saída interessante. Então tem muitas formas mesmo de dar uma saída numa estratégia. O que fica aqui de tudo isso mesmo é conceito, não é para vocês pegarem o código nosso aqui, copiar e colar, por assim dizer, né? É claro que no primeiro momento vai resumir muito a isso, mas depois, quanto mais for passando o tempo, mais expertise, mais conhecimento você vai ganhando, e você vai conseguir ter essa capacidade de criar mesmo, essa capacidade criativa. O desenvolvimento, a parte de desenvolvimento sim, não é a parte complexa, não é a parte mais complicada, mais complexa. O mais complicado mesmo é você ter essa criatividade, essa ideia aí de pensar em setups de entrada, saída. E isso é um exercício diário, né? Então, quanto mais você desenvolver, mais fácil isso vai ficar. Quanto mais você analisar o mercado, quanto mais teste você fizer, mais isso vai se tornando natural para você, mais vai se tornando fácil para você. Então, é uma questão de aperfeiçoamento ao longo do tempo mesmo. Legal, né? Deu certo aí, Davi? Sim, um pouquinho. Estou procurando aonde que está, mas eu acho que eu achei. Mas, basicamente, a gente vai, em vez de arrastar o stop, a gente vai arrastar o TP. Então, deixa eu mostrar aqui. Bom, aqui ele vai fechar. Aqui ele já fechou, porque coisa aqui estava muito perto, né? Para a gente ver realmente o bom dessa estratégia, não podemos só rodar aqui. Temos que rodar com um pouco mais de barra, assim. Então, aqui o que ele faz? Vocês viram aqui, bom, aqui ele fechou porque ele é uma máxima das 50. Olha. Aqui vocês podem ver que a mínima está nas 50 últimas barras. Só que agora, em vez de arrastar o trailing stop como a gente fazia, deixa eu talvez desenhar, a gente arrastava o trailing stop. Agora a gente está arrastando o TP para o preço. Então, a diferença é basicamente que no stop é exatamente o inverso, né? O stop O inverso. você vai trazendo para perto do preço o stop. Se recuar, no caso de uma buy, né, ou se subir no caso de uma sell, ele stopa. No target, ele vai trazendo ele vai sempre trazendo, não tem como ampliar, ele vai sempre trazendo para mais perto do preço o stop conforme passa o tempo, né? Até você pode recuar, só que nesse caso aqui, bom, seria um pouco estranho como metodologia. Significa que mais está indo, mas eu estou me distanciando. Uhum. Entendeu? E aí fechou, seria estranho. Mas por que não? Podemos imaginar qualquer coisa, mas seria, por exemplo, nesse caso aqui, o preço está indo e o TP ele faria isso. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Ah, mas não, está recuando. Está nem aí, eu continuo subindo, entendeu? Nesse caso, assim, Para mim, né? é um pouco estranho, mas por que não? Temos que testar qualquer coisa. É legal, pessoal. Acho que ficou claro, então, aí, né? Mostrar o exemplo bem na prática aí, tanto o trading stop, o trading target, a questão de sair depois de X barras. Então, já ficam alguns exemplos reais aí de coisas que a gente testa e que a gente utiliza de fato, né? Algumas estratégias têm, outras não, porque vai depender se funciona ou não para aquelas estratégias. Mas tem IAs que a gente realmente utiliza em conta real. Então, a gente vai disponibilizar aí, provavelmente amanhã, para vocês o código. Aí o Davi vai deixar disponível tanto o trailing stop, quanto o trailing target, quanto o sair depois de X barras, tanto quanto a saída. Você pode abrir ali
como é que chama a janelinha dos inputs do EA para explicar exatamente para o pessoal, para eles saberem mexer depois o que é cada uma? Claro. Eu vou rever o trailing stop, o trailing target, porque me parece ter um problema no buy. Só para explicar por que eu vejo isso, porque a cada vez que ele abre um buy, ele fecha depois da primeira barra. Uhum. Para mim, normalmente ele teria que posicionar o trailing target mais Aqui ou em menos cima. aqui. E porque ele está indo aqui, eu não identifiquei, mas eu vou Sim, achar. o detalhe de programação, vocês já vão receber isso corrigido. Ah, não, eu já sei, porque aqui eu fiz move stop e não move target. Ah, tá, então já está corrigido. Só para consciência, a gente vai olhar aqui. E se eu copiar colar, ele. A gente já viu que isso. Aqui, vamos ver. Ele tem que arrastar. Opa. Ele tem que arrastar o trailing target para mais perto do preço. Tá, as últimas quantas barras? 50. Não é bastante, né? Ele se mexeu agora. Opa, ele está se Foi. mexendo. Agora ele vai fechar por causa do cruzamento. E agora Sim. a gente tem um buy e agora ele está aqui. Certo? Ah, certinho. Ok? Então, corrigido. Tá legal. Não, só mostra ali os inputs agora, né? Ah, desculpa. Ok, então os inputs são aqui do setup, período 1 em try e do setup das médias móveis. O exit type 1 é para o oposto, 2 é para o número de barras, saída depois de X barras, 3 é para trailing stop, 4 é para o trailing target. Exato. Okay? Aqui, se você usar o período que vai ser otimizado são período 1 exit e período 2 exit. Depois, se você usar 2, 3 ou 4, o que vai ter que ser mexido é o bar exit. E depois aqui o TP, o take profit, é a inicialização de onde que você vai posicionar eles. Sabendo que para o no 3 e no 4, eles vão ser mexidos porque é a base da saída mesmo. Sim. Não, Significa legal. o Aí que? a Se que você não colocar... precisa mexer, lotes também não. Né? E o período D1 entre. D1, ali está D1, D2, mas a pessoa pode jogar isso no intraday, né, Davi? Eu acho que sim, eu não fiz, deixa eu ver se eu não fiz um filtro aqui para posicionar ele sempre, porque eu faço isso quase sempre para forçar. Eu Deixa não eu acho ver. legal deixar o pessoal brincar em H1, H4, principalmente Eu a acho gente que gosta nesse muito caso, de H1. ok. Bom, nesse caso, eu acho que funciona em qualquer time frame. Ah, legal. Então vocês podem brincar, não precisa ser diário, tá? Vocês podem brincar em outros time frames também. E legal, acho que agora ficou bem claro, então o pessoal vai conseguir brincar um pouquinho aí. E aí no próximo episódio a gente vai trazendo mais, a gente vai evoluindo, né? A gente vai mostrando de repente filtro, a gente vai pensar aqui direitinho o que é melhor na sequência, né? Que mais faz sentido para vocês. Mas aí a gente vai apresentando e vocês vão entendendo, enquanto isso vocês vão brincando aí, vão desenvolvendo, vão fazendo otimizações, vão testando, para quem já quiser começar a rodar isso numa conta demo, para começar a ver o resultado, brincar um pouco, e a gente vai nas primeiras aulas falar mais sobre exatamente o desenvolvimento de IA, depois a gente vai começar a falar mais de teste robustez. E depois, mais para frente, a gente vai aprofundando em detalhes mais específicos, como indicadores, setups específicos e tudo mais. Legal, pessoal? Então, acho que era isso aí que a gente tinha para hoje. Para quem quiser ver tudo com calma, aí amanhã a gente envia a gravação para vocês. E é isso aí. Davi, André, mais alguma consideração, alguma coisa?
Não, só. Talvez, talvez não, mas eu vi aqui que tem algumas pessoas que teve dúvidas durante a nossa apresentação, então, por favor, estamos à disposição. Então, não sei qual é o canal que eles podem contatar com a gente. Aqueles que são alunos, eles já conhecem. As pessoas que não são alunos, talvez... Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, às vezes, isso aí vai enviar por e-mail, não é, Marcelo? Vai. Então, depois, se for o caso, a gente pode criar um e-mail lá exclusivo para esse assunto, aí pelo menos para receber sugestão. Vai ser complicado de responder, principalmente por causa da quantidade, mas a gente pode, mesmo quem tem dúvida, pode mandar lá para a gente. Nos próximos, a gente não vai responder no e-mail, mas a gente guarda aquela dúvida que nas próximas aulas a gente responde aqui ao vivo. Aí amanhã, às vezes, quando for criada, aí a gente manda, quando for enviar o e-mail, a gente manda um e-mail, um endereço de e-mail lá, para todo mundo que tiver sugestão, pensou numa saída diferente, ou tem alguma dúvida, para mandar para esse e-mail a gente não vai responder, por causa da quantidade de gente que a gente não vai conseguir responder a todos aí. Mas a gente guarda esses e-mails e aí nas próximas aulas, nas próximas edições, a gente tira essas dúvidas, pega essas dúvidas que recebemos por e-mail ou essas sugestões lá e nós vamos implementando aqui. Vamos comentando aqui na... Legal, show de bola. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Aproximadamente aí, aqui 2 semanas, a gente vai fazer, enfim, o terceiro episódio aí do Trader Show. Então, é isso aí. Obrigado, Davi. Obrigado, André. Boa noite, pessoal. E até a próxima. Tá. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Bons estudos e bons testes para todo mundo aí. Valeu, pessoal.